Bom, continuando então nossos trabalhos, pessoal, nós já estamos nós vamos montar agora uma mesa redonda. As nossas três palestrantes já estão aqui e eu vou estar chamando então a mesa redonda farmácia digital, algo que a gente já falou bastante, né? Nos últimos 2 dias nós falamos de inteligência artificial na nossa semana. E aí eu chamo, então, para sentar aqui a Ana Helena Ulrich. Ela é graduada em farmácia pela URGS, mestrado e doutorado em Química, especialista em qualidade de saúde e segurança do paciente pela Fiocruz, farmacêutica concursada, do Grupo Hospitalar Conceição por 10 anos, tendo atuado no escritório de gestão de altas e controle de referição hospitalar do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Atualmente é responsável técnica e diretora da Know-How. A nossa segunda, que vai compor a mesa, é a Juliana Carsten. Ela é graduada em farmácia pela PUC, pós-graduanda em farmácia oncológica pela Faculdade da UNB. Atualmente atua como supervisora farmacêutica e responsável técnica em telefarmácia no Grupo Pantera. E a nossa terceira palestrante, então, a Franciele, pode passar, Zanella Lazareto, farmacêutica, especialista em farmácia clínica e hospitalar, e mestre em ensino na saúde. Vice-presidente da Regional do Rio Grande do Sul da SBRAF, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, supervisora de farmácia na Santa Casa de Porto Alegre, atuando em gestão de estoques, dispensação e farmácia clínica. Sejam todas muito bem-vindas. Então, só um minuto. Deixa eu só. Já vou saber. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vou falar um pouquinho sobre o sistema inteligente para farmácia clínica. Então, contando um pouquinho da história, né, de como começou essa ideia. Eu era farmacêutica então, no Hospital Conceição e conhecia bem de diversos problemas e eventos adversos que acontecem dentro do hospital e que geralmente o farmacêutico também está envolvido nesses processos. Então, eu conhecia bem do problema, né? E o Henrique, que estava fazendo doutorado em inteligência artificial, que é meu irmão, a gente discutiu sobre esses problemas e conseguiu pensar, então, em uma solução. Eu vou contar um pouquinho com mais detalhes, né, como que isso aconteceu. Então, falando um pouco de eventos adversos, diferente de reações adversas, aliás, complementa, né? Eventos adversos é um pouco mais amplo. E são eventos que acontecem no ambiente hospitalar ou em outros ambientes, mas a gente fala mais do ambiente hospitalar aqui, que eu trabalhava nesse ambiente, e 50% desses eventos são evitáveis. Então, esses eventos não deveriam estar acontecendo. Podem, então, ser evitados. Para isso, a gente tem que colocar barreiras, né, para que um erro não chegue, de fato, a chegar no paciente e ter um dano nesse paciente. Então, a ideia é que a gente conheça esses eventos para que a gente consiga criar essas barreiras, né? Então, o IHI criou uma ferramenta que faz com que tu encontre essas barreiras dentro do prontuário eletrônico. Mas no ambiente hospitalar, em diversos outros ambientes também, a gente tem poucos recursos humanos para buscar esses eventos adversos, entender esses eventos, para então criar as barreiras para que eles não aconteçam. Então, nosso objetivo, eu e o Henrique, a gente inicialmente criou
um projeto, né, que a ideia, então, é detectar automaticamente esses eventos adversos. Mas existem vários eventos, né, vários incidentes que podem gerar dano no paciente. A ideia, então, é a gente focar e tentar resolver alguns desses problemas, né, tentar criar barreiras ou detectar esses eventos. Então, como eu trabalhava como farmacêutica no Conceição, eu procurei, então, focar no problema da medicação. Então, só que o erro de medicação pode acontecer em 3 etapas, né, principalmente, e a que a gente trabalhava lá como farmacêutico avaliando as prescrições era na etapa da prescrição, era uma barreira para que o erro de prescrição não chegue no paciente. Isso a gente pode ver que é um trabalho de farmacêutico não só no ambiente hospitalar, mas também dentro da farmácia, recebendo aquelas receitas, né, que podem ter algum problema e pedindo para o paciente, eventualmente, voltar ao médico para reavaliar aquelas receitas. Então, só que para criar algum sistema, alguma inteligência artificial que evite, né, algum problema de prescrição, a gente precisa ter os dados. E essa é uma barreira bem grande de conseguir dados para criar, então, inteligências artificiais que vão nos apoiar nesse sentido. Então, lá no Hospital Conceição, a gente conseguiu os dados para começar esse projeto. E, então, a gente tem algumas possibilidades de aprendizado de máquina para criar inteligência artificial que podem ser supervisionados ou não supervisionados. Né? Desses aprendizados, a gente iniciou com o não supervisionado, que é o algoritmo que trabalha com os dados do hospital, com o histórico do hospital, e entende se é uma prescrição comum ou não. Se aquela posologia, com aquela dose de frequência, é comum ou não. Então, a partir desses dados no hospital, a gente consegue, com o aprendizado não supervisionado, nós criamos esse algoritmo que consegue trazer o que é uma prescrição comum, né, que acontece muitas vezes, e o que é uma prescrição incomum, que são esses pontos menores, que são os outliers, que a gente chama, que é uma prescrição fora do padrão. Então, com esse mapa, né, da forma como cada um dos medicamentos é prescrito, a gente consegue priorizar aquele paciente que tem mais medicamentos prescritos de forma incomum. Então, aqui, a gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, esse foi dentro do trabalho, esse que a gente fez de criação do algoritmo, a gente tinha essa prescrição no nosso banco de dados. Então, essa prescrição de fato aconteceu. E ela não é uma prescrição que faça sentido. Né? 75 miligramas do Clopidogrel de 8 em 8 horas. Então, assim, essa prescrição, ela leva, de acordo com o algoritmo, um score 3. Então, já alerta o farmacêutico que não tem tanta experiência com determinado medicamento que aquela prescrição é incomum. Opa, eu tenho que olhar com mais cuidado para esse item. É diferente dos itens que vão estar prescritos de forma habitual, né? Que não vai chamar tanto a atenção do farmacêutico. Às vezes, a gente não tem condições de olhar toda a prescrição com muita profundidade, né? A gente tem ali, sei lá, dependendo do local, 100 prescrições para avaliar num dia. Então, tu ter um alerta para aquele medicamento prescrito de forma pouco usual já é um benefício. Tu, pelo menos, vai priorizar aqueles medicamentos que estão prescritos de forma pouco usual. Então, a gente publicou esse trabalho, né, na melhor revista de informática da saúde do mundo. Mas não adianta nada a gente ter esse algoritmo e não levar para a prática, no dia a dia. Né? Esse algoritmo lá no artigo não vai salvar nenhuma vida, não vai proteger a vida de pacientes daqueles danos de prescrição. Né? Então, a gente criou um sistema inteligente para a farmácia clínica que integra o prontuário eletrônico dos hospitais
ou prontuário eletrônico, né, de instituições ambulatoriais também, desde que tenham um prontuário eletrônico. E dentro desse fluxo, então, a validação farmacêutica acontece nesse momento, depois da prescrição, preferencialmente, né, antes da dispensação. É o ideal, né, para que a gente consiga bloquear esse erro de prescrição antes de chegar no paciente. Então, a ideia é prevenir erros, aumentar a eficiência, porque a gente consegue enxergar os problemas e agilizar o processo de trabalho e reduzir os custos, então melhorando a farmacoterapia do paciente. E será que a priorização é necessária? A priorização dos pacientes? Sim, ela é muito necessária. Hoje em dia é muito difícil, poucos hospitais têm condições de avaliar 100% das prescrições. Geralmente, tu tem que priorizar os pacientes, ou então tu vai pegar 90 e poucos por cento se tu conseguir aumentar a eficiência com o processo de trabalho mais rápido. Então, a ideia é que a NORAD consiga priorizar aqueles pacientes que têm um score mais elevado, então tem prescrições com potenciais erros, para conseguir que os poucos farmacêuticos que têm consigam avaliar esses pacientes prioritários. Então, a gente consegue priorizar pelo score global, né, que a gente chama, os pacientes ficam ordenados, né, de acordo com esse score global. E o que é esse score global? Né? O que ele engloba? Então, ele engloba esse score da inteligência artificial, exames alterados, medicamentos de alta vigilância, medicamentos diferentes, são medicamentos que não foram vistos em nenhum momento antes para esse paciente. Então, assim, são medicamentos que foram introduzidos, né, na farmacoterapia do paciente. Alertas dos medicamentos, e aí eu vou entrar em detalhes depois, e medicamentos antiprobióticos. Então, aqui são todos os alertas. Na verdade, não são todos, são alguns dos alertas, né? Porque a gente está sempre introduzindo novos alertas. Então, é o score, que já é um alerta, né? Que mostra aquele item se está fora do padrão ou não. Medicamentos por sonda, dose máxima, relação de medicamentos e exames, incompatibilidade em Y, medicamento potencialmente inapropriado para idosos, alergias, duplicidades medicamentosas e terapêuticas, interações e tempo de tratamento. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, desses alertas que são reais, né, que acontecem no dia a dia. Por exemplo, o medicamento de diazepam prescrito para idosos, né? Então, ele não é indicado, né, tem maior risco de delírio, queda, fratura, prejuízo cognitivo. Então, a ideia é que se evite, né, esse medicamento para pacientes idosos. Então, a ferramenta ele dá esse alerta, por mais que o farmacêutico não tenha esse conhecimento, né, ou acaba fazendo como o professor estava falando antes. Ele alerta para daí tu buscar, então, conhecimento, se tu não teve previamente. Então, aqui, o alerta por sonda, o omeprazol cápsula, ele não deve ser feito por sonda, né? Os microgrânulos do omeprazol não devem ser triturados. Então, ele alerta também. Interações medicamentosas, lembrando que essa ferramenta é um suporte à decisão, ela não substitui o farmacêutico. Então, tu vai ter que olhar para essa interação e ver se para esse paciente essa interação se aplica, né, a alguma alteração da terapia, modificação de algum medicamento, ou só tem que observar os efeitos que essa interação vai ter. Em relação a quando os alertas que eles dão em relação a exames, eles relacionam os exames dos pacientes com os medicamentos que são prescritos. Então, dando alerta especificamente naquele medicamento que precisa ajuste, precisa ser visto com cuidado, né? Então, por exemplo, esse medicamento é muito caro, né? É um dos medicamentos mais caros que tem, é um doce, né? E ele estava prescrito a dose plena para um paciente que tinha uma função renal alterada. Então, ele não precisava ser prescrito nessa dose aqui.
O indicado seria 1 grama de 8 em 8 horas. 1,25, né? De 8 em 8 horas. E estava prescrito um frasco inteiro. Então, além da gente estar ajustando a terapia para aquele paciente, que é a dose mais adequada, a gente está gerando uma economia. Além disso, a gente tem o aprendizado supervisionado, que é a Uncarm Care, que alerta, então, sobre informações no texto. E a gente extrai informações, né, das evoluções do paciente, como dados, peso, altura, sinais, diálise, alergia. Então, normalmente, o farmacêutico ele tinha que voltar para o texto para conseguir ver se esse paciente está em diálise, esse paciente, porque às vezes esses dados não estão estruturados, qual é o peso do paciente, porque eu tenho que ver se a dose está adequada. Então, a gente consegue extrair essas informações para que o farmacêutico olhe isso sem ter que ir diretamente nas evoluções. Essas informações podem ser colocadas de forma estruturada, gerando, então, um cálculo de IC, superfície corporal, além da taxa de filtração glomerular ajustada pela superfície corporal. Então, a gente também tem a detecção de eventos adversos, aquele algoritmo que detecta as informações dentro do texto, a gente consegue fazer relatório de eventos adversos para a gestão de risco do hospital conseguir trabalhar com essas informações e ver se foram de fato eventos adversos e criar barreiras para que esses eventos não voltem a acontecer. Então, esse é o relatório, a gente consegue trazer então, os termos aqui, que são gerados a partir, né, dos textos das evoluções, e então a gestão de risco ou gestão da qualidade do hospital consegue trabalhar com esses eventos e ver se de fato foram eventos para, então, criar barreiras, notificar, já que os eventos são pouco notificados dentro do hospital. Né? Em torno de 10% dos eventos que acontecem no hospital são, de fato, notificados. Isso acaba reduzindo o tempo das buscas de reações adversas também e outros eventos adversos. Aqui é um hospital que mostrou uma redução de tempo de 72% na busca das reações adversas. Então, além disso, né, a gente sabe que o trabalho ele é comprovado quando a gente mostra indicadores. A gente precisa ter esses indicadores, por mais que eles sejam trabalhosos, né? Mas a No-Harm, ela traz isso de forma automatizada. Então, aqueles scores, a nossa ideia justamente é trabalhar com a priorização dos pacientes mais graves. Então, aquele score vermelho, aqui esse hospital, por exemplo, 72% das prescrições avaliadas foram dos vermelhos. Aí, então, dentro dos vermelhos, 72% foram avaliados. Dentro do laranja, 50%. Dentro do amarelo, 25%. Então, quer dizer, eles estão, de fato, priorizando aquele paciente que é mais crítico. Além disso, a gente tem resultados, né, de qual percentual dos pacientes avaliados, percentual de itens avaliados, para daí tomar decisão em relação à gestão da farmácia clínica. Então, a gente consegue mostrar dentro da semana como que é a checagem, organizar o processo de trabalho, direcionar os farmacêuticos para essa atividade nesses horários que tem mais demanda. E a gente consegue trazer também os motivos de intervenção, né? Foram feitos, qual o percentual de aceitação. E aí a gente, então, percebeu a necessidade da criação do Instituto, né, de Inteligência Artificial na Saúde. Ele foi criado, então, em 2019, e ele o Instituto fornece esse serviço, essa ferramenta, para o SUS de forma gratuita, cobrando apenas de leitos privados. Então, a gente consegue, através dos leitos privados e clientes privados, entregar a nossa ferramenta de graça para o SUS. E a gente percebeu a necessidade de não só estar no desenvolvimento, mas continuar na pesquisa e fortalecer o ensino para que todos os usuários da No-Harm conseguissem,
de fato, usar a ferramenta no seu maior potencial. Então, a gente tem a educação, né, também no nosso pilar, que entrega, então, uma vez por ano, a gente faz cursos de farmácia clínica para profissionais que atuam na área. E não deixa de continuar fazendo a pesquisa e trazer essa pesquisa mais rapidamente para a prática clínica. Aqui são algumas novas funcionalidades que a gente melhorou muito a farmacoeconomia, né, que a gente conseguiu trazer mais automação e possibilidade de alteração das informações pelo profissional farmacêutico. A gente tem também a parte de culturas, né? E a gente está programando dar uma alerta relacionada com essa cultura, quando um paciente tem prescrito medicamento ao qual a bactéria é resistente. E a predição de resistência bacteriana, que a gente já está em desenvolvimento, já está sendo aplicado a predição com o financiamento da CNPq. Aqui é outro projeto que é financiado pela CNPq, que é a lesão hepática induzida por medicamento. A detecção dessa lesão hepática, ela é muito difícil, trabalhosa, porque a maior parte das alterações das transaminases são causadas por doenças específicas. Então, quando você tem esse rastreador, que é a alteração das transaminases, a gente tem um volume muito grande de pacientes. Então, a gente criou um exclusor de DIRI pelas doenças que causam alteração das transaminases, reduzindo, então, o número de pacientes que a gente tem que, de fato, avaliar se teve uma lesão hepática do medicamento, e, então, aplicar o RUCAN, que é a ferramenta de causalidade de detecção de DIRI. Esse foi um trabalho realizado com a Gabriela Ortiz, que na época era da Santa Casa. Então, a gente conseguiu reduzir o número de pacientes que têm que ser avaliados por um especialista, então, tendo um impacto na detecção de DIRI no hospital. E agora a gente está indo para a atenção primária também, junto com o projeto Juntos pela Saúde. A gente foi selecionado pelo BNDES e o UNI para, então, levar essa ferramenta para a atenção primária. Aqui é a nossa equipe, agradeço toda a nossa equipe por construir com a gente essa história e também essa casa que você trouxe. A gente já está em mais de 100 hospitais, impactando mais de 1 milhão de vidas. Eu queria agradecer pela oportunidade. Obrigada. Então, nós vamos foi legal, só a gente não faz, a gente é uma mesa redonda, tá? As participantes podem estar conversando, né, entre elas, mas elas têm, então, as apresentações. A Juliana vai ser a nossa próxima. Somos só. Juliana, pode ir. Isso. Já colocaram ok. Mas era uma revolução, né? Você sabe que eu só muito falar. E aí eu pensei assim, a Juliana vai falar da engenharia agora, depois do hospital. E eu fiquei pensando na revolução que isso é para nós farmacêuticos em termos de segurança de trabalho, né? Só não importa onde nós estivermos, a gente vai trazer realmente essa questão de estar na drogaria, estar no hospital, porque nós precisamos de segurança de trabalho, não importa onde estivermos. E tudo aquilo que o professor José Afonso falou antes, ele, da responsabilidade que temos, faz que a inteligência artificial, a farmácia artificial, nos ajude muito a ter, né? Fazer com que essa responsabilidade ela seja criada. Mas não substituir como que disseste, colega. Canja, vou falar com você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Assim como aqui trouxe, né, sou a Juliana Castro, sou farmacêutica. Obrigada pelo convite ao hoje. Eu atuo hoje no grupo Panvel, como o Cris também comentou, né, sou supervisora farmacêutica.
Eu atuo, então, hoje com telefarmácia, também atuo na parte de relacionamentos. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês de como está vindo essa trajetória, né, da digitalização. E aí a gente vê que a inovação ela traz um diferencial para o nosso trabalho. Eu trabalho muito com varejo e hoje a gente sabe que o Grupo Panvel, querendo ou não, ele é um ponto muito forte de inovação. A gente traz muitas coisas diferentes para o mercado, pensando sempre na qualidade do trabalho do farmacêutico e também na otimização dos processos. Falando um pouquinho assim, né, de o que a gente tem vivido nos últimos anos. Já pararam para pensar quanto a pandemia revolucionou o nosso jeito de trabalhar, o jeito que a gente faz saúde hoje em dia? Eu, pelo menos, tenho muito claro para mim que hoje a gente trabalha com 3 pilares muito importantes quando a gente fala de inovação e digitalização. Principalmente a questão, né, de eficiência, a questão da acessibilidade também. Qual vai ser o nosso diferencial? Onde todas as empresas tentam se diferenciar nesse meio, né? Cada dia abre mais indústria farmacêutica, temos mais hospitais, temos mais varejo. Então, qual que é a nossa personalização para um atendimento realmente diferenciado? A gente viu, né, estamos ali obrigados por questões sanitárias durante a pandemia, a gente se reinventar. Então, a gente começou a adquirir mais medicamentos, produtos de higiene, coisas para o nosso dia a dia dentro de casa através da internet. A gente parou de ir presencialmente em consultas médicas, né, psicólogo, psiquiatra, e começamos a frequentar mais telemedicina, teleconsultas. E a gente foi vendo, eu pelo menos, eu gosto muito dessa parte, assim, do conforto que a gente tem de fazer uma telemedicina, né, da praticidade, do tempo que a gente poupa durante suas atividades. Então, depois da pandemia, isso veio para ficar, gente, né? Hoje a gente vê aí um mercado muito grande para o farma está atuando na telemedicina, na telefarmácia, que eu vejo uma influência muito grande pós-pandemia. Além do mais, também, com essa digitalização, a gente entra com um foco muito grande na segurança, tanto do paciente quanto das instituições, né? A gente fala muito de cibersegurança. Hoje também a gente vê um avanço muito grande de softwares desenvolvidos para inteligência artificial, para a utilização de processos. Tanto que a Novare não é exemplo disso, né? Consequentemente, também, o aumento de assinaturas eletrônicas, documentos digitais, a gente consegue aumentar, então, essa segurança tanto da instituição quanto do paciente e do prescritor. Ainda mais que eu comentei, a gente tem essa demanda então, pela personalização, né? Qual vai ser o nosso diferencial para fazer diferente e ter a adesão dos pacientes e também a atenção das empresas para nós. Eu acredito que realmente a gente tem alguns pilares de tendência que eles vieram para aplicar, que a gente vê de 2022 para cá, que eles estão transformando o nosso jeito de trabalhar e como a gente se vê como profissional de saúde também. Como eu já comentei, a gente tem então a telemedicina, né, a telefarmácia muito forte por questão de gestão de tempo, questões de acessibilidade e também um jeito novo de cuidar que as pessoas estão se identificando. A gente também fala muito de indicadores, né, de data, indicadores que a gente consegue levantar com maior capacidade hoje, que antes a gente tomava um tempo muito maior para fazer um levantamento de dados, conseguir fazer análises precisas e ver se os processos novos que a gente instaura, realmente eles são eficientes ou não. A gente também vê esse avanço da inteligência artificial e como ela é benéfica para a gente, né? A gente consegue ir uma luz para utilizar processos, a gente consegue também facilitar a qualidade do trabalho do farmacêutico. Também tem essa questão da interoperabilidade. O que é isso, né, gente? A gente conseguiu utilizar várias plataformas que elas se conectam entre elas. Vou trazer um exemplo para vocês, hoje da Panvel. Nós temos todo o nosso sistema Omni, onde eles vendem, eles trabalham com gestão de estoque, enfim, várias questões. E a gente consegue, através da interoperabilidade, conectar o nosso sistema Panvel ao sistema da Novare, que eu vou falar daqui um pouquinho para vocês. Então, tudo que a gente faz dentro do sistema, a gente consegue migrar para poder também trabalhar, além dessa parte de varejo, a gente tem que trabalhar na situação clínica, ou fielmente todos os dias, com todos os dados que a gente tem dentro da Panvel. E muito forte também a gente vê a questão da cibersegurança, né? Que é o compartilhamento de dados, principalmente quando a gente trabalha com interoperabilidade. Será que os dados que a gente está fornecendo para esse parceiro, eles estão sendo seguros? Hoje a gente vê, então, muitas questões de LGPD, a gente também vê muitas questões de criptografia de dados, e elas são muito importantes para a gente ter a nossa segurança e também poder passar isso para o nosso paciente, para o nosso cliente. Então, tenho muito orgulho de falar hoje para vocês, né, que hoje a Panvel, ela é referência em telefarmácia.
A gente começou atendendo lá em 2020, né, por telefone, os nossos pacientes, tirando dúvidas de prescrições farmacêuticas, né, serviços clínicos que a gente presta hoje no dia a dia dentro do varejo. E em 2021, nós começamos a implementar o serviço de anamneses farmacêuticas para convênios de saúde. É um serviço mega diferenciado que nós hoje realizamos dentro da Panvel. E nós trabalhamos dentro do e-commerce, né? Eu e o time, nós trabalhamos no e-commerce, então a gente trabalha junto com o site e também o Panvel, no nosso canal digital, contato via telefone, mas também contato via WhatsApp e redes sociais. E quando a gente fala de telefarmácia, né? Isso que eu estava contando para você, as questões de anamnese farmacêutica, como é que funciona, né? Será que esse paciente entende qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso cuidado perante ele? Porque pensa só comigo. Imagina só, você, né, é um paciente oncológico. Você está super debilitado por questão do seu tratamento, né? E alguém vai ligar para você e vai te perguntar sobre a coisa mais especial que você tem, né? Que é a sua vida. A gente gera uma certa estranheza, né? Pô, eu não conheço a pessoa, né? Eu vou falar sobre dados mega sensíveis ao telefone com uma pessoa que eu não conheço. Então, a gente trabalha muito fielmente, assim, para conseguir trazer esse conforto e essa confiança quando a gente vai contratar esse paciente. Porque só assim a gente vai conseguir ter a adesão dele ao nosso cuidado e também a terapia farmacológica e não farmacológica que ele vem realizando conosco. E eu vejo assim, hoje eu vejo que a telefarmácia ela traz muitos benefícios, tanto para o paciente, tanto para o profissional de saúde ou farmacêutico, e também para o nosso cliente externo, sendo um convênio, né? Hoje a gente atua muito com convênios. Então, questão da acessibilidade, né, pessoal? Pensa só, algum idoso, né, que mora sozinho, alguém que tem alguma dificuldade de locomoção, alguém que mora no interior do estado, que não tem acesso aos principais hospitais. Então, a gente consegue fornecer um atendimento de qualidade para essa pessoa, com maior acessibilidade. O que a gente vê muito também? Muitas vezes, né, dependendo do protocolo de saúde que o paciente oncológico deveria fazer, ele vai fazer essas infusões dentro de algum hospital, dentro de alguma clínica, ou também, muitas vezes, no processo final de tratamento, ele vai começar a fazer administrações de medicamentos via oral. E aí a gente vê realmente que eles acabam diminuindo a adesão aos tratamentos, né? Acabam espaçando as consultas médicas e acabam ocasionando alguns absenteísmos a essas consultas. E aí que o farmacêutico entra, né, para fazer esse cuidado, essa atenção plena. A gente acaba fazendo consultas periódicas com esses pacientes, né? Vai depender muito de como o cliente, o paciente se adapta ao nosso cuidado, para a gente não ter esse, como é que eu posso explicar para vocês? Essa quebra no vínculo, né? Porque a gente está criando ainda esse novo espaço de trabalho do farmacêutico, a gente está conquistando esse espaço, então a gente conversa com ele para entender também se ele entende o nosso trabalho, se ele se sente confortável com esse tipo de contato. E, consequentemente, ao longo do tempo, a gente vai vendo que os clientes, os pacientes, né, eles acabam tendo uma maior adesão aos tratamentos farmacológicos. E com esse acompanhamento, a gente também consegue prever interações medicamentosas, porque muitas vezes são pacientes sobremedicados, né, são pacientes imunossuprimidos, então a gente consegue ter uma visão geral sobre esses tratamentos. Além do mais, muito importante, né, a gente tem um papel muito cerrado com o farmacêutico, que é a questão das intervenções que a gente pode estar realizando para esse paciente no dia a dia. E muitas vezes ele nem percebe que ele está sofrendo um efeito adverso. E a gente, conversando com ele, a gente consegue identificar isso que é. Mas hoje, na Panvel, a gente atua fortemente com convênios em equipes multidisciplinares. Então, a gente trabalha com nutricionistas, a gente trabalha com médicos, a gente trabalha com educador social. Então, a gente consegue ter uma ampla gama de cuidados farmacêuticos, porque algumas coisas saem também do nosso domínio técnico. A gente consegue ter um braço para atuar e impactar positivamente a vida desse paciente também. E aqui, como a Ana já trouxe, né, eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre como a Panvel atua hoje com inteligência artificial, né? O que a gente viu como oportunidade no mercado? A Ana trouxe bastante para a gente, muito vinculado à questão dos hospitais, né? Mas hoje a gente conseguiu com eles, né? Eles são maravilhosos, a gente tem uma parceria muito boa, personalizar no horário para um atendimento dentro do varejo. Esse atendimento que a gente fala que a gente presta dentro da Panvel é um hub de saúde, né? Onde a gente tem esse equipe técnica fazendo esse atendimento.
Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de hoje, alguns convênios que a gente trabalha. Então, tem convênios, né? A gente tem o Unimed, a gente tem a Saúde do Paz, temos também a Copel, lá do Paraná. E quando a gente trabalha dentro da Monhari, a gente consegue ter, por exemplo, uma agenda. A gente consegue ver quais pacientes a gente vai atender no dia, né? Quais são os principais classes de fármacos que eles vão utilizar naquele dia e quando a gente vai fazer esses contatos recorrentes com eles. Além do mais, a Monhari, para a gente, ela é um grande prontuário do nosso paciente, onde a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem acesso a essa interoperabilidade entre os sistemas. Então, sempre que a gente realiza uma validação na prescrição e o nosso setor comercial realiza esse pedido e entrega até o nosso cliente, a gente tem acesso a essa receita e o pedido automaticamente já é migrado para dentro da Monhari. Então, quando a minha farmacêutica ela vai atender, ela já consegue verificar todas as prescrições e validar. Se tem alguma dose que não é usual, assim como o Mano trouxe, né? Sempre é validado por esforço. Será que aquela dose que ele está utilizando essa prescrição é certa? Será que vai ter alguma referência? Será que a gente tem um medicamento potencialmente perigoso para idoso? Será que tem uma interação medicamentosa? Então, tudo antes de a gente começar esse atendimento, a gente já consegue fazer uma pré-validação para entender como é que está o tratamento desse paciente, também poder dar sequência a longo prazo e verificar clinicamente se esses efeitos adversos eles estão acontecendo de fato ou não. Então, nos guia também na tomada de decisão clínica no dia a dia, nos poupa muito tempo. E como eu estava comentando anteriormente, falando, antes da gente ter a Monhari, né, pessoal, a gente trabalhava de maneira mega manual. E depois que veio a Monhari, eu comecei a fazer alguns indicadores e percebi que a nossa eficiência, né, nosso desempenho, aumentou em mais de 60%. Então, a inteligência artificial é um grande aliado, tanto para a gestão do tempo, quanto para a questão de indicadores e também para o farmacêutico. A experiência do meu time, né, em linha também, aumentou assim, drasticamente com o auxílio dessas plataformas de saúde. Dentro também da Monhari, a gente consegue acompanhar de maneira muito rápida uma anamnese feita através de uma evolução. A gente determina qual é o tipo de evolução que a gente vai estar avaliando desse paciente. A gente consegue, enquanto vamos falando com ele, e interagindo com ele, também validando essas informações e anotando no prontuário dele para a gente poder fazer um relato depois que se precisou ou então para o seu convênio de saúde. Além do mais, o que é maravilhoso também é que a gente consegue captar todos esses dados que são feitos durante as consultas, né? Então, todos os dados que a gente capta, a gente consegue personalizar para o tipo de relatório que aquele convênio está buscando. Seja para mim, como gestora, eu entender como é que está a gestão do tempo dessa equipe, como é que está o rendimento dessa equipe, e também para o convênio entender, será que esse grupo da Compel, eles estão conseguindo me atender da maneira que eu esperava? Quantos pacientes do que vocês fazem acompanhamento fazem uso de psicotrópico, né? Quantos pacientes vocês atendem são diabéticos? Então, a gente consegue fornecer muitas informações para o convênio de saúde e também para a gente poder ter uma maior diferenciação nos dados que a gente trabalha no nosso dia a dia. E também, a gente tem uma funcionalidade muito boa, né? A gente fica pensando, o farmacêutico no varejo, né? Ele surpreende esse trabalho. A gente consegue atuar de maneira muito clínica hoje por dentro da Monhari, dentro dessas análises farmacêuticas. Então, a gente acaba recebendo relatos, né? Desses pacientes de uma não adesão a algum tratamento. A gente acaba percebendo que eles não entendem direito, muitas vezes, as patologias que eles têm, né? Muitas vezes eles acabam finalizando um tratamento por algum efeito adverso, né, por alguma notícia que eles acabaram lendo na internet, e a gente consegue reportar de maneira oficial esses acontecimentos e qual vai ser a intervenção clínica, né? Qual vai ser o desfecho clínico que eu vou estar dando para trazer uma solução para esse problema que eu identifiquei. Então, através da Monhari, a gente também consegue gerenciar alguns dados, como, por exemplo, né, a gente consegue notificar para o nosso convênio se está rolando algum tipo de absenteísmo em consultas médicas, ele tinha que fazer uma periodicidade de acompanhamento de 6 meses. Ele está espaçando para 8. Por quê, né? A gente também consegue falar um pouquinho sobre a administração equivocada de medicamentos. Se era para ele tomar 2 comprimidos de fortiga, ele está tomando 4, ou ele está tomando 1. Né? Identificar isso para o prescritor dele, para que quando ele faça uma nova consulta de rotina, eles consigam tratar sobre essa questão. Além do mais, a gente também fala um pouquinho sobre não adesão, né? Suporte multidisciplinar, como são coisas que podem dar nossa alçada. E também
essas questões assim, de interrupção de tratamento. Aqui eu trouxe para vocês, gente, alguns exemplos assim, bem práticos mesmo, para vocês terem um pouquinho de ideia do que a gente acaba vendo no nosso dia a dia clínico, certo? Essas intervenções elas foram realizadas agora em agosto. Precisa acompanhar em o paciente, então, refere no momento uma fase mais do Pichente, que é um medicamento imunobiológico. Tá? Relata que a última aplicação foi feita em maio ou em junho, porque a medicação não demonstrou efeitos satisfatórios. O dermatologista suspendeu o uso do Pichente, realizando a substituição por outra medicação. Mas o paciente não teve o tratamento indicado. O paciente informa que ele é uma pausa no tratamento e na substituição do dermato. Refere que futuramente vai procurar o médico alergista. Então, aqui a gente tem um relato, né, do nosso paciente de não adesão ao tratamento. Né? Ele não se adequou ao tratamento, ele teve algumas reações de imunossupressão que fizeram com que ele descontinuasse o tratamento. Será que ele agora, nesse momento desassistido, não vai piorar essas crises de alergia que ele tem? Então, também é critério do plano de saúde conseguir acolher novamente esse paciente para a gente conseguir acompanhar ele no tratamento farmacológico, ou ter uma nova opção. A gente também vê questões assim, a anamnese conduzida pela mãe da paciente de 10 anos, né? E uso de leque para declarar a verdade. Mãe informa que esqueceu os 6 meses de aplicação da paciente. Então, a paciente está sempre perto do neurologista no momento por esse mesmo que se descredenciou do convênio. Então, a gente vê aqui também uma questão de não adesão, interrupção do tratamento, que vai gerar danos tanto para essa paciente, custos necessários a longo prazo também para o nosso convênio de saúde. Então, a gente consegue integrar a saúde de uma forma geral, tanto beneficiando o paciente, quanto beneficiando o nosso convênio parceiro. Fechando, então, essa parte da anamnese, né? Só um pedacinho do que a gente fala dentro do varejo da Panvel. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre outros canais de inovação que a gente também trabalha. Hoje, na Panvel, a gente trabalha, então, pelos canais de teleatendimento, então, pelo telefone, mas também a gente trabalha pelo WhatsApp e redes sociais. Desde 2021, a gente tem um bot de atendimento dentro da Panvel Clinic, onde a gente consegue contato direto com o farmacêutico. Então, a gente faz perguntas sobre tratamento, sobre posologia. Fui tomar uma vacina, me deu uma interação medicamentosa, me deu alguma febre, me deu alguma dor, o que eu faço, né? Mamãe de primeira viagem, o bebê está tendo algum tipo de reação, o que ela faz? Então, a gente tem esse canal de consulta, né? Ele trabalha 12 horas por dia. Então, a gente consegue atender o nosso público e também ter essa maior segurança no pós-venda para os nossos clientes. Além do mais, nosso último lançamento agora, né, de inteligência artificial foi a Sofia. A Sofia, ela é uma farmacêutica criada por inteligência artificial. Ela veio, então, para nos ajudar no dia a dia da loja. Hoje ela está disponível somente para o nosso cliente interno, né, só para os nossos colaboradores, mas ela é muito importante para consultas. A gente sabe que muitas vezes o farmacêutico ele tem muitas tarefas dentro da loja. E pode ser uma pergunta mais simples, né, que o nosso socorrista ele pode ter. Então, por exemplo, eu trouxe uma dúvida. Meu cliente me trouxe que ele achou um pouquinho caro a questão do fortiga, né? Será que eu tenho outra opção para ele e não negar o acesso à saúde para esse paciente? Então, a Sofia, de uma maneira muito rápida, consegue me dar uma nova solução. Ela traz, então, para mim, o genérico do Forxiga, é a data de 10 miligramas. Ela também traz mais informações para que esse balconista, né, esse assistente, ele consiga pesquisar sobre esse medicamento. Além do mais, ela também domina toda a questão de interoperabilidade. Então, vamos simular, Sofia, né? Se o cliente não gosta muito de genérico, o que eu posso pegar no lugar para trocar? Ela também me traz sobre os medicamentos similares intercambiáveis. Ela me trouxe, então, o State, né? É um medicamento também de 10 miligramas que pode ser trocado pelo Forxiga, porque ambos possuem o mesmo princípio, a dapaglifosina, e também são usados no tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Então, também eles ajudam muito no balcão a diminuir erros, né? Utilizar os processos do balcão. E também trazer segurança, tanto para o nosso cliente interno quanto para o nosso cliente interno. E aí eu vou deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. A gente fala, né, de digitalização, a gente fala de inovação, mas será que a digitalização ela realmente é acessível para todo mundo? Será que hoje, em todas essas gerações que a gente trabalha, que a gente convive todos os dias, né? A gente trabalha com os millennials, a gente trabalha com a geração Z, com a geração Y, com o Baby Boomer. Quem será que se adapta hoje ao processo de digitalização? Será que a gente está realmente sendo acessível para todo mundo?
a gente vê, né, que hoje no Brasil a tendência é que nos próximos anos a gente tem um crescimento muito grande da população idosa. Será que a gente está olhando para essa população? Será que a gente está olhando para o nosso futuro? Né? Então, a gente está criando novas maneiras de cuidar. Mas o como que a gente vai fazer isso, eu acho que é a chave para o nosso destaque, para o nosso sucesso no futuro. Dentro da Copel, a gente fala muito sobre isso, né? A gente quer sempre estar fazendo processos novos, a gente quer ser o melhor, a gente quer ser filho. Mas como é que a gente vai fazer isso? Eu entendo hoje que a gente nunca vai poder extinguir na saúde o atendimento humano. Eu nem gostaria que isso acontecesse, né? Eu, pelo menos, sou uma família, eu gosto da troca. Eu gosto de conversar, gosto de acolher. Então, para mim, mais atendimento humano, eles nunca vão poder ser extintos. Além do mais, o que vai te diferenciar? O que eu vou te escolher? Vai ser a questão da personalização do teu atendimento e também do teu acolhimento, né? Como você vai lidar com aquela situação? Como uma pessoa vai se sentir especial quando ela estiver te buscando para resolver algum problema. Então, tudo isso envolve uma experiência, né? Uma jornada do cliente. Desde o momento que ele entra no varejo, seja presencialmente ou então pelo canal digital, né? A gente atender, a gente acolher, trazer informações, soluções e também, muito importante, aquele processo de pós-venda. Será que quando ele chegou em casa ele soube como fazer a administração dos medicamentos? Será que ele teve algum conselho diverso, né? Será que ele sabe para quem ele pode se reportar? Será que ele sabe como pedir ajuda? Então, hoje, tudo nesse processo de digitalização, a gente tem ferramentas para nos ajudar também para fidelizar os nossos clientes. Seria isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliana. Foi excelente. Vou chamar agora a Franciele, né, que ela vai estar mudando mais a parte da área hospitalar. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, podemos trocar experiência com vocês. Quero agradecer ao Cineb pelo convite. E eu vou falar, né, nesse grande de farmácia digital, da nossa experiência em farmácia hospitalar com o uso da Novare. Para iniciar, vou trazer o nosso cenário de atuação, né? Para quem não conhece, a Santa Casa é um complexo hospitalar localizado no centro de Porto Alegre, hoje composto por 8 hospitais. Cada hospital tem uma especialidade diferente. Nós atuamos com 1.261 leitos. Hoje contamos com 87 salas cirúrgicas, quase 9.000 colaboradores. Um time de farmacêuticos que atua na área de suprimentos é composto por 27 profissionais e a instituição atua atendendo 73% de pacientes SUS, o que torna a Santa Casa uma instituição filantrópica, mas também traz muitos desafios para a gente, principalmente na questão de farmacoeconomia. O nosso time de farmácia clínica, hoje, ele é composto por 5 profissionais farmacêuticos dedicados à clínica. Nós temos 4 farmacêuticos residentes e intensivistas do programa de residência multiprofissional. Esse ano nós iniciamos com um novo programa de residência uniprofissional, então vai agregar mais 4 farmacêuticos para esse time. E esses profissionais atuam com a validação técnica das prescrições, a avaliação das prescrições de todos os medicamentos não padronizados prescritos. Eu vou falar um pouquinho mais dessas atividades. E aí nós monitoramos 5 medicamentos antimicrobianos monitorados em parceria com o Programa de Infecção Hospitalar. Realizamos orientação de alta somente para os pacientes que saem do uso de vancomicina oral e os pacientes da linha do cuidado do AVC. Realizamos também 100% da revisão das prescrições de nutrição parenteral, que hoje não ocorre pela Novare, porque ela é realizada no site da empresa terceirizada que manipula essas DRPs. E também o farmacêutico clínico realiza auditorias mensais nas unidades de terapia intensiva. Então, uma vez por mês, eles vão visitar as UTIs com fóruns que a gente montou para avaliar como é que está o armazenamento e conservação desses medicamentos depois que eles saem da farmácia, né? Então, a gente vai verificar se o medicamento refrigerado está armazenado adequado, se há um registro de controle da temperatura desses medicamentos, se o medicamento controlado está segregado na unidade. E ao final do mês, nós enviamos um relatório para os supervisores de enfermagem, sempre buscando a melhoria, né, nesse processo da cadeia de medicamentos. Para falar da experiência com a Novare, eu trouxe uma linha do tempo, né, para explicar como é que funciona o nosso serviço.
Então, em 2019, a gente iniciou o serviço de farmácia clínica. Antes disso, como vocês viram, a gente tem vários hospitais, então os farmacêuticos eram divididos por hospital e eles ficavam responsáveis pela gestão de estoque e de recursos humanos das farmácias de emergência, internação e UTI, e também pelas farmácias do bloco cirúrgico, e ainda tinha que fazer um pouquinho de farmácia clínica. Nós selecionamos 4 profissionais para atuar exclusivamente na farmácia clínica. Considerando o nosso número de leitos, é claro que continuou sendo um desafio. Então, em 2020, por meio do nosso Centro de Inovações, veio essa parceria com a Loharme. A gente iniciou um piloto em março, lá no mercado de março, e nós colocamos no Hospital de São Francisco, que é o nosso hospital cardiológico. Então, para a gente poder utilizar a ferramenta, nós colocamos todos os farmacêuticos validando somente as prescrições desse hospital. E com o passar dos meses, nós fomos migrando para os demais hospitais, até que em agosto, todos os hospitais já estavam sendo validados pela Novartis. Durante o período de abril a agosto, a equipe de farmácia clínica realizava reuniões semanais com o time da Novartis para a gente dar feedback de como é que estava esse uso da ferramenta, trazer oportunidades de melhoria. E, por fim, a gente validou a ferramenta e ela passou a ser a nossa ferramenta para validação técnica de prescrição. Nós seguimos utilizando até que em 2023 a Santa Casa resolveu mudar a versão do nosso sistema de prescrição eletrônica. A gente atua com o TASI e mudamos da versão Delphi para a versão HTML. E aí vem novos desafios de integração, então a gente precisou validar toda a integração nova do TASI com a Loharme, e validar novamente todos os scores que a Ana mostrou ali, os nossos indicadores de prescrição validada, de intervenções realizadas. E agora, em 2024, a gente está iniciando um piloto também com o uso da Loharme, a ferramenta de SWOT. Então, os médicos do controle de infecção também vão estar acessando a Loharme e a gente está realizando aí intervenções. E esse ano a gente também validou o relatório de farmacoeconomia dos medicamentos não padronizados, que é um indicador bem importante para a gente. Eu vou falar um pouco mais com vocês. Então, só para introduzir a questão da validação técnica, quem ainda não atua na área hospitalar, ela é uma revisão detalhada de todas as prescrições médicas pelo profissional farmacêutico e tem sido proposta para minimizar os erros de prescrição. A partir da análise, o farmacêutico vai contribuir para a segurança do paciente e também para a racionalidade da farmacoterapia. E os resultados são alcançados, então, através das intervenções que são realizadas no momento da validação, E essas intervenções, elas podem estar reduzindo a taxa de mortalidade, custos e tempo de internação. Hoje, no nosso serviço, a validação técnica, ela seria aquela farmácia clínica de nível 1, a gente avalia a dose, a via e a frequência que esse medicamento está prescrito. Como a Ana mostrou, no rádio já traz alguns alertas, então a gente já identifica se tem algum medicamento de publicidade, mas ela é uma avaliação inicial da prescrição. Trouxe aqui alguns dados do nosso primeiro ano, como eu mostrei para vocês, em 2020 a gente começou essa parceria. Já no primeiro mês, a gente conseguiu verificar um aumento de mais de 2.500 prescrições validadas utilizando a ferramenta. Nesse momento, a gente estava só com um hospital. Lá em outubro, quando a gente já estava usando a ferramenta mais tempo, os farmacêuticos já estavam mais habituados, a gente teve aí um aumento de quase 8.500 prescrições, ou seja, 3 vezes mais do que o número que a gente validava sem utilizar no rádio, com o mesmo número de profissionais. Então, fica bem claro que a inteligência artificial ela vem para agilizar o trabalho do farmacêutico, e para otimizar o tempo desse profissional, que também vai estar se dedicando a outras atividades. Trouxe aqui alguns indicadores, a Ana mostrou que a Novartis, ela traz indicadores e para a gente é muito importante para poder mostrar nossos resultados para a direção, para o próprio corpo clínico. Então, como a gente não consegue validar 100% das prescrições, nós priorizamos a validação de pacientes em unidade de terapia intensiva para depois começar a avaliar as unidades de internação. Hoje a Santa Casa conta com 10 UTIs, nós temos 40 leitos de pediatria, que é um desafio imenso, porque a nós é dependente do paciente. Temos 20 leitos de mel,
10 leitos oncológicos, 14 de pneu, 11 leitos de transplante e 40 leitos de UTI agudo. Então, pela ferramenta, a gente pode filtrar, né, qual é o mês que a gente está querendo avaliar. Eu trouxe os dados de agosto de 2024, e a gente consegue verificar, então, qual das UTIs está sendo mais validada, ou também identificar, opa, essa UTI é a que tem mais prescrição. Talvez eu tenha que recanejar o meu time, botar mais farmacêuticos validando na comunidade. Ou também eu consigo ver assim, a determinada UTI não está sendo validada. Então, eu tenho que trabalhar com o meu time para trazer mais segurança para essa unidade. E aí, a Mohamed vai trazer o indicador. Ao definir dele, o número total de medicamentos que foram prescritos nessa UTI nesse período, o total de itens de checado, que são os medicamentos que foram validados pelo farmacêutico. No mês de agosto, a gente conseguiu aí uma validação de 97%. Para as UTIs, a gente está sempre ficando acima de 95% a essa nossa meta. O total de vidas são o número total de pacientes que passaram nas UTIs naquele período e as vidas impactadas, então são quantas o farmacêutico conseguiu realmente validar a prescrição, também chega a um percentual de 97%. Outro indicador que a gente monitora é o indicador de intervenções farmacêuticas. A gente dividiu as intervenções em passíveis ou não de assédio. Por quê? Algumas intervenções, como, por exemplo, monitoramento laboratorial. O farmacêutico vai demandar mais tempo para avaliar a prescrição, porque ele vai dar o resultado de exames, no caso, por exemplo, de avaliação de nível cérebro da medicina. Mas a intervenção que ele vai fazer pode ser um ajuste de dose. O ajuste de dose é uma intervenção passível de assédio. O monitoramento laboratorial a gente marca só para mostrar que foi um tempo dedicado a essa análise, né? Então, a gente teve em agosto 486 intervenções, 276 passíveis de aceite, 213 aceites, também um percentual de 77% de aceite. E com isso, a gente pode estar identificando quem são os profissionais que não aceitam, quais os motivos para a gente estar levando, né, para reuniões com o corpo clínico. Nesse relatório, a gente consegue ver quais são as intervenções mais frequentes. Então, ali, via de administração, né, inadequada, publicidade terapêutica, nesse caso, o farmacêutico pede para suspender os instrumentos, a dose em cima da letalidade na temperatura, e as demais intervenções. E esse relatório também a gente consegue verificar quais são os medicamentos que tiveram mais intervenções. Os nossos campeões nessa medicina, heparina, e sempre necessários, o farmacêutico clínico também pode estar organizando ações educativas, né? A gente verifica que tem muito erro de dose de determinado medicamento, a gente pode fazer um material informativo para estar orientando a equipe médica e melhorar a nossa prescrição, sempre focando no aumento da segurança do paciente. Outra vantagem que a gente vê no Army é a possibilidade de filtros para as atividades específicas. Como vocês viram, a gente tem 8 hospitais e várias unidades, então, para avaliar alguma atividade, a gente teria que estar selecionando qual unidade que a gente vai ver, qual o tipo de paciente, né? Então, a gente consegue salvar alguns filtros aqui, por exemplo, a gente tem um filtro para atividade de antifúngicos que podemos receber pela Secretaria de Saúde, o novo chip que a gente está iniciando com de infecção, cipro e levofloxacin que a gente faz switch para via oral. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo, então, dos medicamentos que a gente pode estar recebendo pela Secretaria da Saúde. Lembrem que a gente é uma instituição filantrópica, né? Então esse impacto é bem importante. E a gente pode selecionar qual o segmento, então, nesse caso, a gente só pilota pacientes adultos, e aí a gente vai colocar todos os setores que atendem exclusivamente pacientes SUS, quais os medicamentos que a gente quer verificar que está prescrito, para que o farmacêutico faça análise e avalie se é possível ter uma intervenção. Então, imagine que todo dia que a pessoa fosse fazer essa atividade, ela ia ter que ficar selecionando essas unidades. E a gente pode salvar o filtro privado, né, uma atividade exclusiva, ou compartilhar com todo o time de farmacêuticos. Então, aqui a gente vai verificar quem são os pacientes que o nosso filtro trouxe, e se eles tiverem alguma dessas doenças, a gente pode estar solicitando um medicamento para o time de limfoses endêmicas. É claro que precisa, né, preencher o formulário,
comprovar por exames laboratoriais se o paciente está dentro da receber os medicamentos. E essa atividade ela tem um impacto bem importante. A gente iniciou em maio, e desde então a gente já teve aí quase 74 mil de economia com os medicamentos que a gente conseguiu que o paciente sobre. Então, a gente está garantindo o tratamento e também trazendo uma economia e sustentabilidade na instituição. Outra atividade que eu comentei que a gente realiza é a avaliação de 100% das prescrições de medicamentos não padronizados. Né? Então, nos hospitais, a lista de medicamentos padronizados, ela busca atender com eficácia, segurança, todas as necessidades do paciente e garantir o uso racional de medicamentos. Como é que a gente define quem são os medicamentos padronizados? Né? A gente tem um time, que é um comitê de padronização, composto por médicos de todas as especialidades. Temos farmacêuticos e enfermeiros, o time de compras, faturamento, todo mundo participa do comitê e a gente realiza reuniões mensais. Quando um médico ou um farmacêutico solicita a padronização do medicamento, a gente precisa enviar estudos que comprovem esse valor terapêutico, né, que vale a pena incluir ele na nossa lista. Então, são medicamentos que têm esse valor terapêutico comprovado. Eles vão ser mais conhecidos pelas equipes, porque são medicamentos mais usuais. Então, o médico que vai prescrever já está mais familiarizado com a dose. A equipe de enfermagem que precisa realizar o preparo e a administração desse medicamento também já conhece, o que traz mais segurança. E são medicamentos que a gente vai ter em estoque. A partir do momento da prescrição, nós já vamos iniciar a dispensação. Trouxe aqui exemplo dos inibidores da bomba de próprio, né? A gente tem padronizado, então, quando o prazol e o omeprazol, mas se o paciente chega utilizando o omeprazol ou o esomeprazol, ele é não padrão, e nós vamos solicitar que o paciente traga para uso. Nós temos uma política institucional que todo medicamento não padronizado de uso contínuo do paciente deve ser trazido para a utilização durante a internação. Então, os medicamentos não padronizados, quando o médico vai prescrever, ele precisa sempre colocar uma justificativa e qual a previsão de tempo de tratamento. E aí, a Nohara construiu para a gente esse relatório, né, de medicamentos não padronizados. Então, ele vai trazer todas as medicamentos não padronizados que ocorreram na instituição, e aí o farmacêutico consegue visualizar os que ainda estão pendentes de avaliação. Então, o que ainda não tem motivo significa que o farmacêutico ainda não atuou, não fez a intervenção. Qual que é essa intervenção que a gente realiza? O farmacêutico vai verificar que a justificativa que o médico colocou é o uso contínuo do paciente. Nós vamos realizar contato via telefone para a equipe de enfermagem perguntando: o paciente trouxe o medicamento para uso? E caso ele não tenha trazido, a gente solicita que o familiar traga. O farmacêutico que fez esse contato vai registrar a evolução em inventário para a gente deixar o registro que já verificamos esse medicamento. E aí nós temos a opção que o paciente traz o medicamento. Nessas situações, a gente faz um termo de validação, o medicamento é levado para o farmacêutico que atua lá na parte da farmácia mesmo, para validar, né, ver se a data de validade está de fogo, se está passado corretamente. E, nesse caso, a gente vai quantificar a farmacoeconomia, então, o quanto a gente deixou de gastar cumprindo esses medicamentos. Caso o paciente não traga e não tenha condições de trazer, a gente vai solicitar a compra, mas é importante lembrar que também ele vai ficar um período sem a terapia, né? Ele chegou no hospital, ele fazia uso contínuo, não trouxe medicamento, e até a gente comprar, ele provavelmente vai ficar uns 2 ou 3 dias sem a E aí nós temos o Nohara também, o indicador de farmacoeconomia, né? Que para a gente ele é muito importante, então a gente consegue filtrar aqui qual é o período que nós vamos avaliar. É possível definir, eu quero ver qual a farmacoeconomia só na pediatria, ou com algum medicamento específico, aqui eu só filtrei o mês de julho. Então, nós realizamos 157 intervenções, gerando uma economia de impacto positivo na farmacoeconomia. E, por fim, eu trouxe para vocês que, para divulgar, né, o nosso trabalho de farmacêutico dentro de uma instituição tão grande, para fazer com que a nossa profissão seja valorizada e que as equipes médicas e assistenciais entendam a importância do nosso trabalho, nós construímos cards que a gente divulga numa rede social interna. Então, nós vamos colocar quantas prescrições foram validadas no mês, o número de intervenções, o total de vidas impactadas,
qual é o total de gastos evitados com essas atividades que eu mostrei e com outras que também geram impacto na economia, e o número de pacientes que tiveram orientação de alta da linha do cuidado na AVC. Então, com isso tudo, o profissional farmacêutico vai ganhando força. E também trouxe para vocês alguns trabalhos científicos, né? A Ana falou também, a Ana atua bastante com pesquisa, então, desde os primeiros momentos, a gente já começou a publicar alguns resumos de congresso, né? Então, perfil de intervenção em uma unidade de terapia intensiva oncológica, o perfil de uso de hipodernópolis no Hospital Oncológico de Porto Alegre, a farmacoeconomia das intervenções, né? A apresentação de medicamento, né? Então, a gente tem aquela situação que o médico prescreve midazolam, a dose é 2 ml, mas ele selecionou uma ampola de 10. E a gente tem uma ampola de 3. Então, a gente faz essa intervenção para a apresentação do medicamento. Esses 3 foram resumos, né? A gente tem outros também. E trouxe 2 artigos que foram publicados na Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços para a Saúde. Esse primeiro é sobre ajuste de dose de antibiótico por funcional em unidade de terapia intensiva aguda. Ele foi um trabalho premiado ano passado no Congresso de Grave. E também trouxe o trabalho de farmacoeconomia das intervenções farmacêuticas relacionadas à apresentação de medicamento no Complexo Hospitalar do Sul do Brasil. Os 2 artigos foram trabalhos de conclusão das nossas farmacêuticas residentes. Que hoje, desde o início da implementação, nossos residentes, para agradecer, porque sem eles nada disso seria possível, esses resultados não aconteceriam, e quem ganha sempre é o nosso paciente. A gente vai abrir para perguntas, eu não sei se alguém tem, mas eu vou pensar nos comentários, assim, que eu já fiz várias anotações, né? E eu começo falando que é muito interessante a personalização que vocês fazem do cliente. Porque né, é uma questão de informática, software, etc., né? Poderia muito ser vendo esse software, não é? Mas não, eu vi elas falando, não, né? Então, isso é uma baita diferencial, eu achei isso muito interessante. E aí, pegando as falas de vocês 3, me chamou a atenção, assim, e aí eu estou pensando um colega que está lá na bomba, não trabalha nos locais que vocês estão trabalhando, né? Mas que estratégia, o modelo de negócio, se tiveram uma estratégia cada um, né? Me chamou a atenção, então, a questão de vocês terem no hospital pacientes determinados, né, como piscina, né, e de subproblema e AVC, né, lá vocês pegaram oncológicos e biológicos e ainda para determinado tipo de serviço, né, que é o plano de saúde ou o hospital. Então, eu acho que fica bem claro que o início do processo precisa de um planejamento, não vai conseguir fazer com todos os seus clientes, pacientes. Então, às vezes, temos que começar pequeno, né? Os números das meninas mostram aqui, né? Tanto da Ana sendo pequeno e daí depois evoluindo. E dado a questão da farmacoeconomia, do salário, né? Se mostra aí a questão do software que está mostrando que o farmacêutico se paga. Né? Então, ali, um mês, 40 mil reais, né? Por um exemplo simples. Então, realmente está. A Juliana comentando antes da questão de que antes fazer tudo à mão, né? E é como a maioria de nós farmacêuticos fizemos, né? E aí eu te pergunto uma coisa assim. A gente viu ir para o hospital, eu não sei, a minha visão pode ser pequena, né? Então, eu vou te perguntar o seguinte. A maioria dos clientes são hospitais de vocês, mas eu vejo como revolucionários todas as duas farmacêuticos, eu acho que não, né? E eu e a Maria, né? Então, assim, a drogaria pode entrar em contato, sair alguma coisa, não está precisando para todos, mas vocês já têm alguma coisa um pouco diferente do que a Mel tem?
A gente tem a versão da NoHab, ambulatorial, e a versão hospitalar. E ela é personalizada, assim como o Pompeu fez a personalização delas, a gente faz personalização para cada instituição. No caso do hospitalar, a gente tem uma versão mais geral, mas a gente personaliza a parte de relatórios, como a Fran trouxe, né? Então, a gente consegue personalizar de acordo com cada instituição. A questão é que nem todas as instituições do varejo, né, tem um prontuário, né, um local onde a gente consiga integrar e trazer as informações para a NoHab, né? Então, a gente, a Palvel tinha um local onde eram incluídos pacientes que eram acompanhados, né, pelo governo. Então, a gente conseguiu fazer essa integração. Não foi um trabalho fácil, né? É tudo diferente do hospital, então a gente teve que realmente dedicar bastante tempo a essa personalização da conta. Aí ficou muito legal. Ótimo. Eu achei muito legal, bastante. Mas é isso. Eu cheguei a notar a questão de ser essa questão vinculada ao prontuário eletrônico daí para qualquer empresa de varejo realmente. Hoje, então, não tem uma sistemática de noticiário que ela possa interligar, vamos supor, a prescrição eletrônica que o médico envia. Hoje não existe isso. O paciente vê e mostra o QR Code que está controlado. Eu vou começar com medicamentos controlados, que eu percebo na hora. Vem prescrição, né? Tá eletronicamente hoje, não tem isso. E aí, dentro, falando um pouco pessoal, só um pouquinho, ficar falando nada ali, é uma pergunta, só para explicar por quê. Porque a gente não tem como fazer um serviço que não tenha prontuário. A gente não tem a inclusão do paciente. E a gente não trabalha com o nome do paciente. Assim como as meninas sabem, a gente não tem o nome do paciente na nossa base. Justamente para ter mais segurança, um cliente que adere a papel, na NoHab, ele vai ter mais segurança de que nosso banco não vai ter informação do número do paciente, não vai ter CPF, não vai ter telefone. Então, a ideia é que a gente fique mais seguro em relação, o cliente fique mais seguro em relação aos dados que a gente está compartilhando. São dados, dados clínicos. Assim. Então, no momento que a gente quisesse criar um paciente lá dentro para colocar suas prescrições e tudo mais, a gente se tornaria um prontuário eletrônico. E aí a gente teria dados mais sensíveis, mais críticos. Realmente acho uma das maiores contribuições é a questão dos eventos diversos, né? Na realidade, todos os problemas relacionados aos medicamentos, não só eventos diversos, todos os problemas relacionados aos medicamentos que tu acaba te dando a segurança para te conseguir evitar. E aí nós temos uma realidade no hospital, na drogaria, né? Que muitas vezes o paciente pode chegar com um sintoma que ele acha, ou até o médico, não é nem só o médico pode encarar como uma nova doença, e ele ser um evento adverso medicamentos. Isso é muito comum, e principalmente a população idosa, que é a população que nós farmacêuticos mais aprendemos, né? Muitas áreas da nossa. Eu gostaria de ouvir Juliana e Fran, como vocês veem isso? Então, acontece muito, né? Hoje, quando a gente fala de papel, principalmente a gente percebe que o paciente ele não frequenta só um prescritor. Muitas vezes ele vai ao oncologista, ele vai no cardio, ele vai no endócrino. Será que esses médicos, né, esses prescritores, eles se conversam entre si para saber o que esse paciente está tomando? Eles estudam, né, se vai ter uma intervenção medicamentosa, uma interação medicamentosa?
Então, a gente pega isso na conta no dia a dia, né? A gente tem muitos casos de pacientes que fazem uso crônico de statinas e também desiddratos e reportam, assim, muita mialgia, né? A gente já teve, por exemplo, um paciente onde ele foi diagnosticado com fibromialgia e a gente começou a cuidar, assim, será que isso não foi o efeito, né, da interação medicamentosa nem desse antiviral? Então, a gente recorreu até o prescritor, começamos a estudar com o oncologista e foi trocada essa medicação, né? Fazendo com que ele tivesse, então, essa melhora nessa qualidade de vida e diminuísse também as dores dele. Então, muitas vezes, por essa falta de comunicação, da equipe disciplinar que foge muito do varejo, diferente do ambiente hospitalar, a gente vai ter que procurar outros meios para trazer qualidade e benefício para a saúde dos pacientes. E a gente consegue trabalhar muito bem isso com a Honrara, né? Que diz nós temos, também dá segurança para o paciente, também para a produção de saúde. Como a Juliana disse, né, a gente tem uma vantagem no hospital, que apesar do paciente ter sido de diversos profissionais, o prontuário é único, né? Então, o farmacêutico consegue acessar todas as evoluções de muitos profissionais. E, como a Ana mostrou, a nosso time de gestão de riscos já usa a ferramenta e lê a prontuário, identifica palavras-chave, então a gente faz uma busca ativa de possíveis eventos adversos. E aí, realizamos notificação e investigação contínua. Como farmacêutico hospitalar, a gente também acaba tendo que atuar bastante na parte de educação de enfermagem, né? E é importante, vai administrar o medicamento, sabe que ele vai ter um efeito diverso, o medicamento causa sonolência. Se tu não fala para o paciente, ele pode estar achando que é um novo problema. Então, a gente tem que dedicar bastante a enfermagem para que sempre informe o medicamento que está administrando e qual o possível evento adverso, porque isso também vai criando um vínculo, né, e uma confiança com o profissional de saúde. Pessoal, não sei como é. Tem uma relação de tempo, mas o pessoal teria alguma pergunta? Tem alguma pergunta para fazer? Bom dia, prazer em todas as sextas, muito interessante, nova, né? E interessante essa reflexão que vem pela frente. E pensando assim, essa questão, hoje a gente já fala, né, de mercado prateado, né? Então, as pessoas têm sazonais e tal, e a gente sabe que essa população ela vai ser cada vez maior. Né? E hoje, o que a gente tem hoje são pessoas que ainda não têm um acesso completo às ferramentas digitais. A gente sabe que elas ainda têm muita restrição ao uso. E talvez isso ainda continue acontecendo ao longo dos próximos, 10 anos. A gente ainda vai encontrar essa risco. Como é que vocês enxergam? Assim, a gente vai lidar com essa situação como farmacêutico, mas querendo ser muito humano, né? Já que a máquina está aí para facilitar algumas coisas, a gente espaço maior para ser humano. Como é que a gente consegue aliar isso? Como é que vocês enxergam isso dentro dessas experiências que vocês estão tendo nas plataformas e nesses serviços que vocês estão oferecendo? Nosso silêncio hospitalar, a gente tem profissionais tão grande quanto a gente gostaria, a gente acaba fazendo mais contato direto com o paciente na orientação de alta da cuidado do adolescente. Vai ter pacientes idosos, mas não é o foco. Então, tem todo esse serviço para o paciente, de essa orientação de alta, mostrar como é que ele vai fazer a adesão e a organização do medicamento, como ele foi para casa. Mas ainda não é a nossa realidade, mas eu acho que o impacto do farmacêutico a gente ainda tem tanto de adesão antes e depois de orientação para o paciente. Mas esse contato, né, pessoal acaba sendo muito importante, apesar de a gente ter essas inteligências aí. A gente tem mais experiência lá, né? Tem mais... Então, essa pergunta é ótima, né? Eu gosto muito sobre isso, porque eu gosto muito de trabalhar com mais novo. E é um grande desafio, né? Mas eu acho que eu penso com esse trabalho.
Hoje nós atendemos simplesmente por telefone. Eu vejo que tem uma visão muito grande do público que se senta mais por contato via telefone. Porém, quando a gente expande isso, né, software, com aplicativo, né, tendo que usar um computador, tendo que acessar um login, e isso se torna mais. A gente acaba restringindo um pouco o acesso à saúde dessa população. Então, hoje nós entendemos que o público mais velho, o telefone ele cabe muito bem. Mas a gente também tem muita oportunidade de digitalizar isso, seja uma chamada de vídeo, pelo WhatsApp, enfim, a gente tem um mundo de possibilidades para trabalhar. E hoje eu entendo que a visão pelo telefone é muito boa. Mas ainda assim tem pessoas que têm de telefone muitas vezes, né? Não tem aquele recurso para conseguir telefone, que é uma dificuldade de trabalhar com essas pessoas. E, por exemplo, o véu hoje, a gente chega a todos os tipos de clientes, pacientes, nós acabamos se guardando para ele se com eles, se acolher essa pessoa dentro do centro de saúde deles, né, para ele mais assistido. Mas é um grande desafio. O que eu vejo a non-RAP é mais direcionada, né, para o farmacêutico, né? Mas os próprios farmacêuticos mais velhos também têm mais dificuldade de usar qualquer ferramenta mais tecnológica. Mas também pensando em outras ferramentas que não a non-RAP, outras que a gente acaba estudando e tal, tem ferramentas direcionadas para o paciente e a gente percebe realmente que o telefone é a melhor forma de comunicar com os indivíduos. A ferramenta, esses aplicativos que são feitos para acompanhar os medicamentos, avisar e tal, eles não conseguem se habituar com ele, né? É uma outra realidade. Então, eu acredito que essas tecnologias vão ser mais usadas pelos futuros idólatras, né? Então, os atuais. Parabéns. Inovador, né? Ele deixa a gente muito feliz, né? Nessa inovação toda. Mas eu vou provocar um pouquinho. Tendo a vontade, trabalhando com 2 setores. E interligação desses setores. Interligar esses setores. Porque o idoso, né, o próprio idoso hoje, é um paciente que geralmente mais interno do ambiente hospitalar, que é mais dificultoso a recuperação muitas vezes. E não só como farmacêutico, normalmente serve como filha de idoso, né, que ficou ser hospitalizado, e a gente sente necessidade de interligar, né, a alta hospitalar com a farmácia de referência, farmacêutico de referência lá naquele bairro, naquela cidade, na medicina do idoso, que ele pode ter uma, dentro desse farmacêutico de referência, essa conversa, sabe? Que eu acho que a non-RAP aí entra podendo fazer isso, tá? Para assim, essa conversa do hospital para a farmácia. Isso é muito importante, é uma discussão que é bem atual, né? Interoperabilidade entre sistemas. Mas ainda tem uma questão de segurança da informação, né? Que é bem crítica. Caso, por exemplo, imagina a Santa Casa abrir os dados para outro fornecedor da non-RAP, outro cliente da non-RAP, por exemplo, quando o réu tem acesso à informação do paciente que a Santa Casa atendendo. A gente não tem essa autonomia de liberar as informações de um cliente para outro cliente, né? É uma questão mais complexa. Eu estava lendo hoje mesmo sobre alguns estados que estão fazendo isso, mas o estado desse lugar é Goiás, né, que uniformizou as informações do prontuário, é único. E o médico que atende vai poder, com a autorização daquele paciente, pegar as informações daquele paciente para ter mais informações, né? Não repetir exames. Isso é muito bom.
o que a Know-Harvey fez em relação com esse objetivo, mas sem ter que um cliente acessar a informação do outro cliente. A gente fez um projeto a Fundação Gates financiou, né, que é uma fundação que selecionou projetos que está relacionado com o sumário de aula. Então, a gente queria apoiar o médico na escrita do sumário de aula. Então, a Santa Casa, por exemplo, o médico está lá fazendo a aula do paciente e, geralmente, o profissional que faz esse sumário é o médico assistente, o último médico está atendendo aquele paciente, e nem sempre ele sabe tudo o que aconteceu durante a internação, né? Ele vai fazer um sumário de alta da sua atuação, mas o nutricionista atuou, o farmacêutico atuou, o fisioterapeuta atuou, e a gente fez uma inteligência artificial nesse projeto para apoiar o médico nessa realização do sumário de alta. Então, ele lê todas as evoluções paciente e gera um sumário que vai trazer mais informações, vai trazer informações de todos os profissionais que atuaram sobre esse paciente e além de trazer exames importantes que esse paciente pode levar na alta. Então, a ideia é melhorar, dar uma ferramenta para o médico, melhorar o sumário de alta para que ele consiga levar para as outras nessa transição do cuidado, né, nas outras instituições, essas informações de forma mais completa. Então, por isso que a gente conseguiu apoiar, e lá no Conceição eu fazia justamente o trabalho da gestão de alta, né, é um dos locais que eu passei na Conceição. Então, a gente via como era importante fazer essa transição do cuidado da melhor forma possível. Inclusive, a gente tem um artigo que a gente está publicando agora, que com essa transição qualificada, diminui mortalidade, diminui reinternação. Então, a gente acha que é fundamental isso, trouxe esse ponto super importante, e que a tecnologia pode apoiar também. Claro que o ideal seria ser interoperável mesmo, todo mundo ter acesso à informação, mas a questão da segurança da informação é muito importante. Então, tá, pessoal, acho que fazem o nosso. Só complementando, é um futuro, né? Eu acho que a referência para a farmacêutica lá no hospital, né? E a outra referência para a farmacêutica lá na farmácia, eu acho que é isso que a gente vê. E a gente sempre eu digo para vocês, a população sente falta. Sente muita falta, que o paciente precisa ser muito bem atendido, né, no hospital e todos fora, mas sai dali com uma recepção, demora muito para ter uma nova avaliação, dependendo do tipo de acesso que ele pode ter ao profissional, ao médico, né, ou à farmácia e ao local. E, sem dúvida, a economia que se gera isso para o sistema único de saúde, principalmente, seria enorme. Pode ser pela vontade de ser o apoio do conselho para esse projeto, para a gente conversar com o conselho, né, nos nossos grupos técnicos, vamos falar aqui, para que a gente consiga treinar a sociedade disso, né, para a gente trabalhar com isso, os farmacêuticos juntos, para fazer isso. Pessoal, então, vou finalizar então essa nossa corredora, né, do horário que a gente tem que terminar. Eu vou agradecer a presença da Ana, da Juliana e da Fran, foi extremamente enriquecedor, obrigada. E a nossa presidente vai estar entregando para vocês o já falar um pouco.